nós falamos sobre a confiança em homens, quando nós falamos em confiar naqueles que recebem alguma autoridade, algum poder, nós não somos capazes de declarar aquilo que esses louvores nos conduziram a fazer neste momento. A grandiosidade do nosso Deus, o cuidado do Senhor para conosco, nos remindo em meio às nossas lutas. Quando nós não olhamos para o Senhor, nós não sabemos para onde nós vamos correr. Em alguns momentos da vida nós passamos por circunstâncias inesperadas. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, eu lembro o dia que eu estava na sala de aula e eu gravei essa cena na minha mente de que um pássaro pousou na janela da sala de aula no dia que eu ouvi a notícia mais difícil até aquele momento para mim. Foi o momento então onde contaram a notícia de que havia um avião batido em uma torre nos Estados Unidos. Aquilo para mim naquele momento foi algo sem muito sentido, não estava entendendo ainda o que é que estava acontecendo, qual seria a proporção daquele desastre. Mas aquilo tirou a vida de muitas pessoas. E aquilo abalou o coração de muitas pessoas. E quando eu ainda estava então com 13 anos, não conhecendo a Cristo Jesus, não tinha a capacidade de declarar: grande é o Senhor. De encontrar a segurança nele. De poder então descansar em meio àquela turbulência que o mundo inteiro estava noticiando sobre o que tinha acontecido então nos Estados Unidos. Momentos de luta, momentos de dificuldade, nós passamos e podemos sempre chamá-los de desertos, de momentos áridos, de momentos difíceis. Quando eles chegam na nossa vida, nós descobrimos a quem nós servimos. Nós descobrimos o que direciona o nosso coração. Porque é nesse momento que nós vamos procurar um lugar para nos refugiar. Um lugar para nós depositarmos toda a nossa fé, para nós não abalarmos completamente. E como você supera esses instantes? Como é que você tem vivido isso? Quando esses momentos de luta atingem a sua casa, para onde você olha? Onde você encontra esse refúgio? Em alguns momentos, nós não sabemos lidar, nós não confiamos no Senhor. E por isso, nós tornamos o momento árido, difícil, o deserto, em algo muito amargo dentro de nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, no texto de Êxodo, capítulo 15, para nós pensarmos sobre isso. Quando nós transformamos o deserto em algo amargo. Êxodo capítulo 15, nós faremos a leitura do versículo 22 até o versículo de número 27. Êxodo capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, e nós, perante a Tua palavra, neste trecho que acabamos de ler, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, edificando as nossas vidas pelo entendimento da Tua verdade, em meio a tudo aquilo que nós vivemos, as nossas rotinas, com as nossas famílias. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando ao nosso coração para podermos entender aquilo que o Senhor está fazendo, para podermos servir ao Senhor, honrando a Ti em todos os momentos. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, o texto no livro do Êxodo, como nós bem conhecemos, ele nos mostra o momento então que Israel passa pela dificuldade da escravidão. Eles estão como escravos no Egito, mas é o momento onde eles saem dali. Eles passam daquele lugar, pois o Senhor então os liberta da escravidão. E o texto vem mostrar para nós então os momentos onde Israel teve o privilégio de ver o milagre do Senhor. Onde então o Senhor os faz passar a pés enxutos pelo mar. É um milagre que eles não vivenciariam se o Senhor não estivesse então colocando a sua mão sobre eles, agindo através da vida de Moisés naquele instante. Eles não conseguiriam então nem sair daquela escravidão se Deus não viesse intervir pelo seu povo. Mas nós vemos então que ao sair daquele lugar, ao sair da escravidão, eles são levados pelo Senhor a lugares que eles não imaginavam. Eles são levados a circunstâncias aos quais eles não esperavam que eles então viessem a viver. E o texto mostra para nós então que em meio a diversos desertos que Israel passa a caminhar, eles se deparam cada momento com uma nova circunstância. E quando eles então, olhando para o alvo da terra prometida, passam pelo deserto de Sur, onde nós vemos o texto nos mostrar, eles se deparam com algo que eles não gostariam. Eles transformam aquele deserto, eles transformam aquela circunstância em algo completamente amargo para os seus corações. Certa vez, um homem chamado Arthur Fleck, que trabalha como um palhaço, ele sofreu uma grande frustração na sua vida. Com o seu emprego, ele tinha como objetivo trazer alegria para as pessoas, trazer a diversão, o entretenimento nas festas. Mas ele descobriu, portanto, num certo momento, que ele não conseguia mais realizar aquilo como ele estava propondo, então, para si mesmo. Porque na empresa que ele estava trabalhando, ele vira motivo de zombaria, ele não consegue exercer a sua função e, por conta disso, ele é mandado embora. Ele tinha algo em sua mente, quando ele havia se proposto trabalhar naquela área, mas ele não alcança aquilo então que ele gostaria. Ele cria uma expectativa para ele mesmo, da maneira como as pessoas deveriam olhar para ele, da maneira como as pessoas deveriam reagir com aquilo que ele fazia, e ele não consegue aquilo. Acontece tudo de forma contrária. Acontece então que as pessoas, ao invés de rirem com o que ele estava fazendo, passam então a zombar da maneira como ele estava vivendo. Este é o personagem do filme chamado O Coringa. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas este personagem, ele, como o grande vilão, ele não começa desta forma. É apenas um homem que tenta trazer alegria para as pessoas, criando uma expectativa no seu coração falsa de que aquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava proposto, iria então satisfazê-lo em todos os momentos. Nós vemos então que ele mostra para nós o que nós colocamos na nossa vida em muitos momentos. Criamos expectativas de quem nós somos, de quem nós vamos ser, do que as pessoas devem fazer por nós,
de como as pessoas vão falar conosco, do que nós vamos viver, do que nós vamos conquistar. Em alguns momentos nada disso acontece, porque nos deparamos com a realidade, nos deparamos com a vida que chega diante de nós, nas dificuldades, nas pessoas que se aproximam de nós e não se comportam da maneira como esperávamos, caminhos que nós trilhamos que são completamente inusitados para nós. Afinal de contas, quantos de nós imaginaríamos que no nosso país o clima estivesse tão diferente de muitos anos atrás? Não sei se você ouvia como eu, mas antes nós falávamos, o Brasil é um país muito tranquilo de nós vivermos. O Brasil é um lugar que não tem terremoto, o Brasil é um lugar que não tem furacão, não tem ciclone, não tem tsunami. E a gente via nos outros países, pelo noticiário, isso acontecendo e falávamos, aqui é seguro. Uma expectativa de um lugar que seria para sempre tranquilo e seguro. E como é que você olha hoje o país? Em minhas mudanças climáticas, você vê quantas coisas hoje nós vemos atingindo o nosso país que antes não estavam chegando aqui. Recentemente, 2 ciclones em tempos diferentes, mas num curto espaço de tempo, atingiram o sul do país, devastando casas, famílias desabrigadas, cidades que ficaram dias sem luz. Isso você não via antes, perto de nós. Cidades no interior de São Paulo que sentiram o tremor de um terremoto. Coisas que você não ouvia falar antigamente. Você começa a ver que as coisas não são tão quanto você imaginava que elas seriam. Pela expectativa que você criou quando você disse, quando eu chegar na fase X da minha vida, eu vou viver tranquilamente. Vai estar tudo bem. O nosso país vai estar muito bem. A nossa vida familiar vai estar tudo bem. Não vai ter problema algum. Quando eu chegar na minha velhice, nada vai acontecer comigo, nem com a minha casa. E você se deparou com a realidade de que aquilo que você almejava não aconteceu. Que a expectativa que muitas vezes você criou, você não conseguiu alcançar para a sua vida. E a isso você pode chamar então esses momentos de um momento árido, um deserto. Mas não há problema em você passar pelo deserto. Não há problema em você caminhar por lugares áridos. O problema é você transformar os lugares áridos em algo amargo dentro do seu coração. Porque os israelitas, eles tinham uma expectativa. Eles estavam há muitos anos vivendo como escravos no Egito. Eles querem a liberdade, eles querem sair dali. Quando Deus proporciona para eles a liberdade, a expectativa deles é, nós vamos chegar na terra prometida logo. Nós vamos alcançar aquilo que Deus falou que seria nosso. Terra que mana leite e mel, e vamos viver tranquilamente. Mas então nós vemos que a história é diferente. Não foi tão rápido assim. Eles tiveram que caminhar por lugares áridos. E nesses lugares áridos, então, o Senhor os ensinou. Trouxe para eles, então, grandes provas. Porque quando eles chegam, como o texto diz para nós, no deserto de Sur, a partir do momento que saem, então, do Mar Vermelho, eles estão ali caminhando, debaixo de um sol escaldante. Você imagina o calor que eles estão sentindo, você imagina quanto que eles estão almejando naquele momento encontrar um copo de água para poder, então, satisfazer a sede que eles têm. Eu e você passamos por isso quando estamos, principalmente na época do calor, do verão. Você passa o dia sem um copo de água, a sua boca já resseca, você sente a sua pele diferente, você precisa disso. Faz parte do seu organismo. Imagina eles então caminhando em meio a todo aquele deserto. Eles querem isso. Quando eles chegam então ao deserto de Sur, eles se deparam com a cidade de Mara. E a cidade de Mara para eles é a esperança. É a esperança então de que nós vamos agora beber água. Nós vamos achar um lugar tranquilo para nós. A expectativa deles é que então eles descansem naquele momento.
Mas em Mara não era possível beber água. Aquele momento, uma grande expectativa, em meio a um deserto, é transformado pelos israelitas em algo amargo nos seus corações. Amargo assim como as águas daquela cidade. E por isso a cidade se chamava Mara, amarga. As águas daquele lugar não eram águas para serem bebidas. Aquele lugar não era o lugar que eles imaginavam que era. Aquele lugar não daria a eles o que eles estavam esperando naquele momento. Mas eles chegam ali, achando que isso vai acontecer. Nós somos assim. Nós vivemos assim. Achando que nós sabemos o que os lugares vão proporcionar para nós. O que as pessoas vão proporcionar para nós. Ou o que as pessoas deveriam proporcionar para nós. Nós queremos controlar tudo. Você já percebeu o quanto nós temos esta facilidade de olhar para as pessoas, para os lugares e dizer, isso daqui vai ter que ser assim. Vai ter que me retribuir desta forma. E é o momento então que nós nos deparamos com a nossa limitação. Nós não temos capacidade nenhuma de saber o que vai acontecer, onde nós vamos com toda certeza, ou como as pessoas vão reagir conosco. O que as pessoas vão falar, como as pessoas vão conversar, dialogar, conviver com você. Nós não sabemos. Não sabemos nem ao menos onde estaremos amanhã, com toda certeza. Por mais que você tenha o seu emprego, por mais que você tenha a sua rotina, por mais que você tenha a sua família, você planeje fazer isso, você não tem toda a certeza do que está para acontecer. A palavra do Senhor, ela nos confirma isso. Quando na carta de Tiago, então, nós vemos ele dizer que a nossa vida não passa de uma neblina. Por mais que você ache que isso vai acontecer, pode ser que não aconteça. Estamos hoje aqui, mas não sabemos quantos dias o Senhor ainda tem para nós. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, por mais que você crie expectativas para o seu futuro, por mais que você crie expectativas naquilo que as pessoas vão viver com você, naquilo que Deus está propondo, você não vai ter a certeza do que está para acontecer. Então, isso pode trazer para você uma grande frustração. Porque o seu coração faz planos, como diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, mas a resposta certa sempre virá de Deus. Por mais que você seja uma pessoa muito bem para planejar, muito boa para planejar, você tenha tudo muito calculado, sistematicamente calculado, ainda assim, a resposta certa, o lugar onde você estará, as pessoas com as quais você vai conviver, vem do Senhor, a resposta. É Deus quem sabe o que vai acontecer. Israel esqueceu disso. Israel naquele momento estava apenas almejando a terra prometida, e nós vamos chegar em Mara, nós sabemos então que Deus está conosco, Ele vai nos dar água para nós beber aqui nesta cidade, e não acontece, porque os planos que eles criaram, estavam vindo de corações pecadores, que deixaram de confiar no Senhor naquele momento. Eles estavam olhando para eles, para as necessidades deles. E a prova disso é o que acontece na continuação do texto. Porque eles ficam então frustrados. Não veio água do jeito que nós gostaríamos. Então como é que eles reagem naquele instante? O versículo 24 nos mostra. Eles passam a murmurar. A murmuração brota do coração de Israel quando eles deixam de olhar para Deus e olham para eles, para a circunstância, para o que eles desejam. E eles então voltam para Moisés e eles dizem então, o que é que nós vamos beber neste momento? Eles deixam de confiar em Deus, eles deixam de confiar naquele que Deus colocou sobre a vida deles como líder, que era Moisés, que os tira então daquele momento de escravidão e lidera eles na passagem pelo mar, lidera eles por entre os desertos. Mas eles começam a questionar Moisés.
O que é que você vai fazer então agora por nós? Como é que nós vamos então sair deste momento? E o que é que os israelitas não percebem? Que Deus estava com eles. O momento árido, o momento de deserto que eles estão passando, é o momento onde o Senhor está levando eles a uma prova. E eles não estão percebendo isso. Eles não estão sendo capazes de parar, dar um passo para trás e analisar toda aquela circunstância que está diante deles e entender, Deus está permitindo que as águas estejam amargas. Deus nos trouxe até este lugar que é amargo até no nome. Israel se frustra, Israel passa a murmurar, deixando então a sua fé de lado. Deixando todo o cuidado de Deus. Deus acabou de demonstrar por eles. Eles se esquecem de uma forma muito rápida. A nossa memória às vezes trabalha dessa forma, né? Nós acabamos de viver o milagre de Deus. Deus acabou de abrir o mar para nós passarmos a pés enxutos. Você atravessa o mar vermelho, você já esqueceu que o mar foi aberto por Deus. Você esquece que Deus tem poder, que Deus é grande, que Deus agiu para nos redimir dos nossos maiores erros, para nos permitir a comunhão com Ele. Porque você se esquece que Deus permite a amargura de um deserto para trabalhar o seu coração. Os momentos áridos, Deus está com você. Deus está trabalhando para provar o seu coração. Assim, então, o texto diz, no final do versículo de número 25, quando ele diz, deles ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus os abençoa naquele lugar, apesar da murmuração, é misericordioso com eles, para que eles ainda tenham naquele lugar as águas, não mais amargas, mas agora águas doces. Mas ainda continua trazendo sobre eles a prova, para que eles demonstrem fidelidade ao Senhor. Você cria expectativas. Se você não coloca essas expectativas diante de Deus, você se frustra. E se esquece que Deus está lapidando o seu coração em todos os momentos da sua vida. Mas existe uma forma de você lutar contra o amargor do coração. Pessoas que muitas vezes estão amarguradas porque criaram expectativas e não venceram isso. Ainda estão passando por aquele momento. Acham que Deus as esqueceu. Acham que Deus as abandonou no meio do deserto, na amargura daquela circunstância. Isso só pode ser desconstruído com esperança. E a esperança, ela não vem de outro lugar, senão do mesmo Deus de misericórdia, do mesmo Deus de poder, que te abençoou, que te curou, que abriu o mar, que te direcionou pelo deserto. O texto então nos mostra que é o momento que eles saem da cidade de Mara, com toda a prova que Deus coloca sobre eles, de que eles deveriam então viver para o Senhor, em obediência aos mandamentos. Versículo 27 diz que eles não chegam a uma cidade amarga, mas eles chegam à cidade chamada Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Quer melhor lugar que esse para você descansar? Sombra e água fresca. Um lugar para eles poderem agora relaxar um pouco, tomando a água que eles tanto queriam. Mas é interessante de você pensar, eles acabaram de parar para tomar água, porque Deus tornou as águas de Mara em doces. É que Israel não tinha entendido até esse momento que Deus estava os levando para a cidade de Elim. Que o Senhor estava os conduzindo para o lugar onde haviam 12 fontes de água. Não era apenas um lugar, não era apenas um copo de água, uma jarra de água, um filtro de água, não, eram 12 fontes. Porque assim age o Senhor nas nossas vidas, nos abençoando, e Ele abençoa com abundância. E é por isso que quando nós passamos pelos momentos áridos, os lugares mais difíceis,
Se nós olharmos para o Senhor, a nossa esperança vai destruir toda a amargura que você um dia construiu no coração. Porque Deus está te levando para as fontes de água doce. Deus está te levando para o descanso debaixo das palmeiras. Porque Deus está te levando para a eternidade. Não existe algo melhor do que isso para nós. Não existe descanso melhor, não existe sustento melhor do que aquele que o Senhor tem prometido na sua palavra para nós. Quando você então for provado pelo Senhor, ao passar pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de luta, o que é que você vai esperar desses momentos? Se a sua expectativa foi criada pela sua vontade, pelos seus planos, pelo coração pecaminoso que quer apenas que a sua carne seja satisfeita, você vai esperar naquele momento que a sua vontade seja feita. E se ela não for feita, você pode aguardar a frustração, porque ela virá. A amargura virá em seguida. A murmuração virá em seguida. Quando nós olhamos para o Senhor, depositamos a nossa fé em Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. E esperamos mesmo no meio do deserto, as águas tranquilas, o momento de refrigério, o descanso que temos na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, nós vemos a recordação do que nós estamos fazendo constantemente por meio da graça. Paulo então nos diz que estamos aguardando a esperança da manifestação da glória do nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós estamos vivendo dias bons, dias ruins. Nosso país está vivendo dias bons e dias ruins. A nossa família está vivendo dias bons e dias ruins. Mas você, como um cristão, o que é que você espera de tudo isso? Espere pelo Senhor. Espere pelo dia do Senhor. Espere por este Deus que vai te levar às águas tranquilas, às fontes de água doce, onde você vai poder descansar. Não espere em homens. Não olhe para aqueles que têm poder e confie a vida a eles. Não faça isso, deles não vem a salvação. Mas do Senhor vem. Deus é o único que pode trazer o refúgio que você e eu tanto precisamos. Em Cristo Jesus, Ele demonstrou o maior amor por nós, ao entregar a vida do seu Filho para poder trazer a nossa redenção. Quando você ouve a promessa do Senhor de que há uma eternidade para você viver ao lado do Senhor em paz, você só pode confiar depois que você ouve a história de que o Senhor entregou o seu Filho por você, para que você possa viver com Ele, para você ser liberto da escravidão. Porque de uma forma paralela, eu e você caminhamos para a terra prometida que o Senhor então nos traz, o lugar de descanso, que emana leite e mel, mas não de forma temporária, mas por toda a eternidade. Pois a presença do Senhor estará conosco por toda a eternidade. Você ainda vai continuar vendo o nosso país passar por momentos de luta. Vai continuar vendo, por causa da dificuldade no clima, das mudanças, muitos desastres naturais. Jesus já havia dito isso. O que é que você vai fazer nesses momentos? Como é que você vai reagir? O quanto você vai aprender com cada um desses momentos que você vai passar? Que você possa olhar para o Senhor. Porque a forma como você reage, ela ou te aproxima cada vez mais de Deus, ou ela te afasta de Deus. Se você é um grande murmurador, você é alguém que está demonstrando que não tem fé, que não confia, que não entende que Deus está com você, mesmo no momento da dificuldade. Mas se você é alguém que no coração é grato pelo Senhor, pelo que Deus faz, você está demonstrando a sua fé constantemente, mesmo nas lutas, mesmo nas lágrimas,
mesmo nos desastres, porque você lembrou que o Senhor estava com você. Então não se esqueça que ao criar falsas expectativas, você vai colher os falsos resultados que você tanto queria. Não vai satisfazer o seu coração. Vão trazer frustração. Então deixe que a esperança de Cristo preencha o seu coração. Preencha o seu interior. Que você busque a palavra do Senhor como a única verdade e deixe que ela mostre o caminho para você. Deixe que a palavra do Senhor mostre a você onde está a verdadeira esperança. Porque aí sim, nos momentos de luta, você vai poder então descansar no Senhor. Creia na palavra do Senhor. Que ao longo desta semana você possa voltar-se cada vez mais na palavra, em comunhão com o Senhor. Confiar e descansar diante do Senhor. Que Deus te abençoe com fé, para que você possa então vivenciar ao longo de toda a semana, cada vez mais, esta certeza da esperança que você tem em Cristo Jesus.